Eu estou aqui com meu amigo Bernardo Sabino. Dentre outras virtudes, ele é filho dos maiores intelectuais, escritores brasileiros do século XX, que é o nosso Fernando Sabino. E a gente está aqui onde era o antigo bar do Ponto, que era um dos bares que o Fernando Sabino frequentava junto com seus amigos intelectuais da época. Por que a gente está aqui? A gente está aqui basicamente motivado por uma lei. Saiu uma lei agora em janeiro de 2024, a lei, se não me engano, 24.794, uma lei federal, foi promulgada pelo presidente Lula, relatada pelo nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que transforma o ano de 2024 no ano de Fernando Sabino. Ano Nacional de Fernando no Sabino. Ano Nacional de Fernando Sabino. E eu estava lendo, alguns dias atrás, uma crônica do Fernando Sabino, dentre as centenas, talvez milhares, que ele escreveu ao longo da vida dele. E ele fala o seguinte: ele, em 2001, estava com muita saudade de Belo Horizonte, que ele morou aqui, passou a juventude toda, mudou-se para o Rio de Janeiro, morou fora do Brasil. Ele estava com uma saudade, uma saudade pungente, e ele fez o que ele chamou na época, nessa crônica, uma viagem terapêutica. E veio consultar aqui, ele dizia que era fazer uma plástica na minha nostalgia de Belo Horizonte. E ele se hospedou aqui no Hotel Otton Palace, que está aqui exatamente no local com ele aqui do hoje, Bar do Ponto. E ele percorre aquele roteiro da vida dele. Sai aqui do Bar do Ponto, sobe a Bahia, entra na Goiás, onde tinha a antiga redação do Estado de Minas, onde tinham jornalistas, intelectuais que escreviam na época. Passa em frente à Faculdade de Direito, onde ele estudou, onde ele se formou. Depois subiu ali a João Pinheiro, que antigamente, na época dele, chamava-se Avenida da Liberdade. Ele subiu ali, o grupo Afonso Pena, que está praticamente do mesmo jeito que era, né? Depois chega passa na Igreja de Lourdes, onde ele foi primeira comunhão, foi batizado, e chega na Praça da Liberdade, onde ele nasceu, onde é hoje o prédio lá da Escola de Design da UENG. Da Escola de Design da UENG. E tem lá os famosos bancos da Praça da Liberdade, onde ele, nas madrugadas, junto com Otto Lara Rezende, o Paulo Mendes Campos e o Hélio Pellegrino, se encontravam nas madrugadas para conversar e etc, namorar, né? Tinha o footing, exatamente. Então, Fernando Sabino, até uma coisa interessante, né? Que tem um pouco a ver com a conversa que a gente está tendo aqui com o Bernardo. Fernando Sabino, se a gente perguntar hoje, principalmente para o pessoal que tem mais de 40 anos, a gente já tem mais de 40 anos, né? A gente lembra muito do Fernando Sabino, das coisas que ele já leu, que ele já escreveu, etc. Mas provavelmente, se a gente fizer uma enquete e perguntar ao pessoal que tem menos de 45, menos de 40, menos de 30 anos, talvez pouca gente conheça Fernando Sabino. Isso é uma tragédia que reflete o quê? Reflete um problema mundial, um problema brasileiro da falta de leitura. As pessoas estão lendo muito pouco. Eu adoro cinema, adoro teatro, adoro música, mas a leitura, o ato de pegar um livro e ler, é insubstituível para a formação de pessoas que saibam pensar, saibam refletir, que saibam ser cidadãos no sentido pleno do termo. A leitura abre um mundo que nenhuma outra arte abre. A leitura ela é absolutamente essencial para a formação de qualquer cidadão livre, que seja de fato livre. E o Bernardo tem um projeto que é sensacional, que é o projeto Encontro Marcado, que eu já acompanho desde a época da minha quando eu era presidente da Cenibra. É um projeto que tem além, obviamente, de rememorar
esse gigante que foi Fernando Sabino, que além de ser escritor, escreveu romances. O Encontro Marcado deve ter tido umas 200 edições, cento e tantas edições. O Grande Mentecapto, crônicas. Fernando Sabino foi na sua juventude aqui no Minas Tênis Clube, nadador do Minas, campeão sul-americano de natação, era baterista de jazz, era cineasta, era editor, tinha uma editora grande na época chamada Sabiá. Enfim, é um gigante. Foi diplomata. Diplomata. Então, esse trabalho do Bernardo tem um pouco a ver também com isso, quer dizer, relembrar essa figura genial que foi Fernando Sabino. E de outro, estimular a criançada a ler de uma maneira lúdica, leve, agradável, interagindo na leitura com a música, todo tipo de música, hip hop, funk, etc., teatro, enfim, fazer com que a leitura seja uma atividade agradável. Eu não tenho na minha vida, eu gosto de muitas coisas, mas talvez a coisa que eu mais gosto de fazer é ler, porque a leitura te abre universos que você não consegue captar através de outras artes e de outras atividades. E esse é um problema grave porque uma pessoa que não lê, ela é uma pessoa que não tem acesso a uma série de tesouros que a humanidade, ao longo da sua existência, produziu. E o desenvolvimento intelectual da criança, através da leitura, para que ela possa estar apta para desenvolver as outras matérias, estar apta para se colocar no mundo, se posicionar. E esse projeto tem um pouco a ver também com o próprio espírito. Eu não conheci Fernando Sabino pessoalmente, infelizmente, mas ele tinha um espírito leve, brincalhão e muito de criança, né? Tem uma frase fabulosa dele, que inclusive está na lápide dele, que era o seguinte: Fernando Sabino nasceu homem e morreu menino, né? E ele diz o seguinte: se me perguntasse hoje o que é que eu ia querer ser quando crescesse, eu falei, eu gostaria de ser menino. Nesse significado da criança sendo aquela pessoa pura, curiosa, inocente, que está aberta ao mundo e que quer conhecer e que quer cooperar e que quer só conhecer o mundo na sua riqueza, na sua magnificência, que o mundo é. Então, Bernardo, grande prazer estar com você. E esse projeto já atingiu, ele está me dizendo aqui, o Bernardo, 1 milhão de alunos. Projeto genial. E a gente estava comentando aqui uma outra coisa, né? Que comentamos sem mágoa, né? Sem nenhuma mágoa, sem nenhuma crítica. É mais no sentido construtivo. São Paulo tem o Museu do Mário de Andrade, o Museu do Oswald de Andrade. Porto Alegre tem o Museu do Érico Veríssimo, tem o Museu do Mário Quintana. Salvador tem do Jorge Amado. Minas Gerais, isso é um pouco uma coisa que eu posso falar porque eu sou mineiro autêntico, a gente, às vezes, não reverencia, no bom sentido, os gigantes que a gente teve ao longo da nossa história. A gente não tem aqui um espaço público, um espaço que reverencie gigantes, do Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Guimarães Rosa, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino. É uma multidão. Nós temos muito mais talentos, muito mais ícones da literatura e das artes do que São Paulo, talvez, do que Porto Alegre. E a gente não tem isso, quer dizer, isso é fundamental para que a gente possa alimentar as novas gerações desse tesouro precioso que foi produzido ao longo da história por essas pessoas tão geniais. Muitas delas, quase todas, frequentavam aqui o Bar do Ponto, né? Sim. Seu pai já era uma geração um pouco mais nova do que Drummond, Emílio Moura, Pedro Nava, e eu estava conversando outro dia com alguns amigos ligados ao Clube da Esquina e dizendo o seguinte: essa geração aqui dos chamados Cavaleiros do Apocalipse, que eram os 4 do Encontro Marcado, foi muito importante na formação intelectual dessa turma do Clube da Esquina. O Fernando, meu irmão mesmo, era leitor ávido, né, da literatura desses 4 gigantes da nossa cultura. Então, Bernardo, um grande prazer estar aqui
É um espaço genial, porque aqui é o espaço que nós estamos aqui há mais ou menos uns 20 minutos. É impressionante como que aqui é o amálgama de toda a população de Belo Horizonte. Passa todo mundo, todo tipo de gente. É a verdadeira essência de Belo Horizonte, está aqui no nosso centro, aqui no nosso Bar do Ponto. Paulo, algumas considerações. Eu me mudei para cá há 17 anos. Hoje eu tive que sair porque minha filha está estudando em outra cidade, eu não tive que acompanhá-la. E fiz diversos projetos de leitura. E num certo ponto, com uns 6, 7 anos atrás, a gente estava perto de terminar o projeto por falta de verba. É muito difícil captar recursos para a área de cultura. E o Paulo me ajudou com o projeto na FIENG, depois me ajudou com o projeto na CENIBA, depois me ajudou como vice-governador para que o projeto não morresse. É um projeto que incentiva a leitura. Eu sou eternamente grato ao Paulo pela visão dele da importância cultural na formação do jovem, na formação cultural do povo e da população de uma cidade, da importância da atração de turismo através de eventos culturais, da importância da profissionalização da mão de obra na área de cultura. Hoje, infelizmente, vários meninos não chegarão à faculdade, mas com 18 anos podem ser um técnico de som, um técnico de luz, um contra-regra, ator, roteirista. Graças a Deus, o projeto hoje profissionalizou mais de 200 meninos na área de cultura, profissões supervalorizadas, e hoje eles têm um ofício e me agradecem por causa disso. E ao Paulo, eu demonstro todo o meu apoio por tudo que ele está falando. Ele conta comigo sempre que precisar. Estou aqui na campanha dele, é a pessoa certa para administrar Belo Horizonte, porque ele tem a alma de Belo Horizonte, ele tem o carinho de Belo Horizonte, ele tem o conhecimento de Belo Horizonte. E esse andar pelas calçadas que ele está fazendo, sem saber da existência da crônica do meu pai, e era o mesmo percurso que o meu pai fazia, e ele já falava da cidade fantasma, as lembranças que ele tinha, onde tinha uma casa que ele roubava manga, virou um prédio. Então toda essa relação carinhosa que as pessoas têm por Belo Horizonte tem que retornar. E como retornar isso? Através de uma administração muito bem feita, com carinho pela população da cidade, através de fomentar eventos culturais para que a população se sinta presente na formação dos jovens, através de incentivar a leitura com os jovens, que hoje é o que eu me dedico através do Instituto Fernando Sabino. Então, o Instituto Fernando Sabino declara seu apoio aqui ao Paulo, tá? Estamos aqui nessa luta, que a gente considera que o Paulo seja a pessoa certa para estar aqui na prefeitura administrando essa cidade. Ele é muito capaz, inclusive na formação da equipe dele. Ele dá autonomia para a equipe dele trabalhar. Eu estive no gabinete dele como vice-governador, percebi que a equipe dele, ele demanda e não participa, as pessoas vão fazendo as coisas com uma equipe muito competente. Então, muito obrigado, Paulo, por tudo que você fez pelo projeto, tá? Muito obrigado pelo carinho que você sempre demonstrou pela minha pessoa. Hoje somos amigos, independente de qualquer situação profissional. E parabéns por estar nessa novo desafio, nessa nova empreitada de estar aqui pleiteando merecidamente essa administração da cidade de Belo Horizonte. Parabéns mesmo. E sobre o projeto, é um projeto de incentivo à leitura muito importante, é uma metodologia nova de se tratar a leitura em sala de aula, porque a pessoa só vê cinema se tiver texto, só faz teatro se tiver texto. Então é importante o aluno perceber que o texto é a principal ferramenta cultural para as outras ferramentas acontecerem. Então eu fico muito grato de Belo Horizonte estar proporcionando através desse trabalho nosso, que já tem 15 anos que acontece, 1 milhão de alunos, e a gente vai continuar nessa empreitada. E fundamental que as crianças leiam mais, que a gente torne isso uma diversão, dentro da linguagem dela. Ela pode ler para fazer hip hop, que é a realidade dela, para grafitar um muro, que é a realidade dela, e acabar com esse pragmatismo, que a leitura é uma disciplina, não é. A leitura é uma diversão. E vamos trabalhar nesse sentido. Com certeza. A leitura não é um ramo como a matemática. Eu adoro matemática, mas matemática é a física, a química, eu adoro. Mas a leitura é uma coisa, ela permeia toda a vida de qualquer pessoa. Quem não consegue ler, e não adianta
Normalmente, quando você faz estatística de alfabetização, o critério é saber escrever seu nome. Mas isso não é nada. As pessoas têm que ser formadas no sentido de terem a capacidade de optar por livros mais variados. Ler Guimarães Rosa, ler Fernando Sabino, ler Machado de Assis, ou, enfim, ou ler Dostoiévski, ou ler uma novela, qualquer coisa. A leitura, a leitura não tem preconceito, ela abre todos os mundos. Abre todos os mundos. A pessoa pode ler o que ela tiver interessado e não tem nada mais prazeroso do que ler. Agora, você tem que estimular a criança desde pequeno a aprender a ler. Não só a ler o nome dela, ou ler, aprender a entrar no mundo da leitura. Tornar a leitura uma diversão. É essa a proposta do projeto, junto com vários outros projetos semelhantes que a gente tem. A leitura é uma diversão. Ele vai ler para pintar, vai ler para fazer teatro, para dançar, para brincar, para fazer roda, para fazer o que ele quer. E não é para fazer uma prova. Prova ele faz de matemática, de geografia, de química, de tudo que ele quiser fazer. A leitura não. A leitura, eu acho que a metodologia antiga de tratar a leitura, ela distancia o aluno do gosto pela leitura, infelizmente. Então essas metodologias novas, transformadoras, são muito fundamentais. Todo o processo educacional, acho que tem essa crítica, quer dizer, a criança, lembrando o seu pai, que foi uma eterna criança, a criança gosta de aprender. A criança gosta. Por que a criança está o tempo inteiro perguntando por quê? Por quê? Por quê? Isso é inerente à criança. Só que quando ele chega na escola, por vários motivos, ele começa a achar a escola chata. E a escola deveria fazer o quê? Estimular a criança a responder as perguntas que ela tem. Então, aprender, tem que resgatar isso. O aprendizado é uma coisa que a criança adora. Adora saber, conhecer, né? Então, a gente tem que esse é um grande desafio da educação em todas as áreas, né? A educação não pode ser uma chatice. Claro que não. A linguagem da criança tem que estar presente na metodologia de ensino. Se você não praticar a linguagem da criança, os gostos da criança, ela não vai querer fazer conta. Ela não vai querer saber por que descobriu o Brasil, ela não vai querer saber a importância das coisas. Então você tem que trabalhar tudo dentro da linguagem da criança, para que ela passe a ter prazer naquilo que está sendo ensinado para ela. Bacana. Valeu, Bernardo. Grande prazer da você aqui no Bar do Ponto. Pena que o Fernando Sabino não está aqui com ele. A última vez que ele tocou bateria aqui, lá no Cotton, ele veio visitar na época o Saulo na Telenig. Saulo Coelho? Tinha um projeto chamado Minas Além das Gerais. Tinha. Que era feito pelo Marcelo Andrade, falecido Marcelo Andrade. Marcelo Andrade. E que vinha ele, Marina Colaçante, Zueni Ventura. Projeto muito... Foi até Portugal, né? O Milton foi nesse projeto. Minas Além das Gerais, você está lembrando o Marcelo Andrade, além desse projeto, encenou o Grande Mentecap durante 30 anos, a peça. Meu pai considerava ele meio como um filho dele. Eu tinha uma relação muito boa com ele. Ele foi secretário de Cultura em Viçosa. Foi. Morreu jovem demais. Jovem demais. Maravilha. Estamos aqui no meio dessa chuva aqui. Agora a gente espera.